Obrigado, agora eu que tenho que aguentar. Segue meu pau, segue o líder. Eu que tenho que aguentar mais uma semana desse povo enchendo a porra do meu saco. No futebol brasileiro, se a sombra do jogador sofrer o pênalti tem que ser marcado, viu? Porque olha o pênalti marcado pro Palmeiras. O Fábio nem encostou. Mas olha o pênalti que acabaram de dar para o Palmeiras, ó. Goleiro do Fluminense com os braços levantados. Não triscou em momento nenhum. Não triscou. Aqui... Galera, Verdão segue na liderança do Campeonato Brasileiro. Venceu o Fluminense 2-1. Vitória muito importante. Mais 3 pontos do Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar aqui as reações dos rivais aí nessa vitória do Palmeiras. Os flamenguistas, como sempre, né, reclamando aí da arbitragem, chorando aí após essa vitória do Verdão. Créditos na descrição, deixa aquele like para fortalecer, mas agora, bora pro vídeo. Acabou em Barueri! Por cada 2, Fluminense 1, os pontos são líder do Brasileirão. São Paulo em segundo, Corinthians em terceiro, é o trio de ferro lá em cima. Agora, aplausos para Palmeiras, aplausos para Fluminense, que entregaram um baita de um jogo. Poderia ter sido 3-3, 2-2, 4-3, 5-4. Meu Deus, que seria um placar justo. Bola na trave de um lado, bola na trave do outro, que pegou o tal do gafanhoto. O que ele pegou essa noite em Barueri. E o tal do Arias, o que joga de bola. O Arias, ele quer ser protagonista do jogo, ele chama o jogo, ele não se esconde. Baita do jogo, 2 grandes elencos, 2 das melhores equipes do futebol brasileiro, Fluminense e Palmeiras. Baita vitória do Palmeiras, 2-1, segue líder da competição. São Paulo ganhou do Coxa, tá em segundo e o Coringão em terceiro. Como eu disse, é o trio de ferro lá em cima. Mas que jogaço, hein? Todo mundo jogou bola essa noite em Barueri. Parabéns! Mais uma vez, Palmeiras e Fluminense. Obrigado, viu, Fluminense? Obrigado, agora eu que tenho que aguentar. Segue meu pau, segue o líder. Eu que tenho que aguentar mais uma semana desse povo enchendo a porra do meu saco aqui. Mais uma semana enchendo a porra do meu saco. Pelo amor de Deus, cara. Esse Carlos Miguel resolveu pegar até sinal de Wi-Fi hoje. Hoje catou. Hoje resolveu fazer jus ao apelido de goleiro. Que a gente sabe que não é goleiro, é apelido isso aí, né? Mas hoje catou. O Fluminense tentou, mas não deu conta. E o Palmeiras segue líder do Brasileirão. Vence o Fluminense na Arena Barueri por 2-1. Um bom jogo da equipe do Palmeiras. Fluminense quase consegue o empate. O Palmeiras também teve suas chances. E é isso. Eu que aguento agora. Segue meu pau, Ei, cara, não aguento mais nego mandando. Ó, quem mandar isso aqui eu vou bloquear. Se ficar mandando enchendo a porra do meu saco aqui eu vou bloquear, hein? Pelo amor de Deus. Não enche mais a porra do meu saco, não. Tô de saco cheio disso aí. E, ó, Trica, vocês têm uma missão, hein? Pelo amor de Deus. Uma regra no futebol brasileiro, se a sombra do jogador sofrer o pênalti tem que ser marcado, viu? Porque olha o pênalti marcado pro Palmeiras. O Fábio nem encostou no Vitor Roque, mas encostou na sombra dele e o pênalti foi marcado. Você é louco, mano. Se acostumem novamente a ver esse tipo de lance, a ver esse tipo de pênalti marcado a favor do Palmeiras esse ano de novo. Se foram ajudados o ano inteiro, o ano passado, e não ganharam nada, imagina o que a arbitragem vai fazer a favor do Palmeiras esse ano, hein? Se acostumem, que isso aqui é a coisa mais normal que tem. Rapaz, olha o pênalti que acabaram de dar para o Palmeiras, ó. Goleiro do Fluminense com os braços levantados. Não triscou em momento nenhum. Não triscou. Aqui, Vitor Roque deixou a perna pro goleiro bater e caiu pra frente sem ter nada a ver. Não foi absolutamente nada. Nada. Nesse vídeo aqui vai ficar mais claro ainda. Mas também o jogador do Fluminense entregou a paçoca para Andreas Pereira. Olha aqui. Ó. Quando ele viu que a bola ia sair, ele falou o quê? O que aconteceu aí? Não aconteceu nada! Tem pênalti polêmico no Brasileirão. Olha lá, o Vitor Roque foi driblar o Fábio, que tira as mãos, ele recolhe as mãos da jogada, mas segundo a arbitragem, um pênalti foi nesse toque por baixo do Fábio no Vitor Roque. E o VAR nem chamou o árbitro para ir no monitor olhar o lance. Olha lá, ó, observem de novo o lance, ó. Palmeiras recupera a bola. Observem, o Fábio ele vai recolher os braços, mas segundo o árbitro, o pênalti foi no toque do joelho do Fábio no pé do Vitor Roque. E aí? Olha lá. Foi pênalti ou não isso aí?
E o Arias entrou querendo, né, Belly? Entrou afim, né? Entrou. Entrou por dentro, né? Com vontade, né? Entrou bem. Mas era de se esperar, né? O Arias é um jogador que a gente tem falado muito a respeito dele, se ele vai ser titular, no lugar de quem desse Palmeiras tão azeitado ele vai entrar. Mas é mais ou menos no sentido do que o Eric falou. Quando você olha para um banco de reservas, você enxerga um John Arias, você enxerga um Felipe Anderson, você tem muito recurso, você tem de onde tirar, né? E o Arias, ele chegou para isso, né? Acho que até mais para frente a gente vai debater essa titularidade. Eu ainda não consigo ver o Arias titular desse time do Palmeiras, pode ser apenas uma questão de tempo, mas entrou querendo e entrou sabendo o que fazer, né? Ele cobra uma falta direto no Fábio, ele bate um escanteio fechado que o Fábio afasta, né, saindo alto, um escanteio que podia, né, ali numa bobeira, quem sabe no bate-cabeça ter gerado um gol olímpico ou até mesmo um passe. E, enfim, foi pra cima. Era de se esperar, né? Era de se esperar. Um jogador de muita qualidade e tá aí pra isso. É bom lembrar isso. Né? Jogar nessas funções e pouco a pouco vai pegando aquela afinidade com todo mundo. Você vai se sentindo mais à vontade com o tempo, né, cara? E foi outra substituição, né? Porque no jogo passado ele entra no lugar do Alan, esse jogo ele entra no lugar do Flaco. O Flaco por dentro, mas como Acho que também teve questão com uma administração de carga ali, né? Porque o Palmeiras tem um jogo importante também no final de semana, um clássico contra o São Paulo, valendo vaga na decisão do Campeonato Paulista, e acho que o Abel talvez tenha programado, olha, Flaco vai jogar no máximo aí 60 minutos para estar inteiro no fim de semana, né? Imagino, não sei se realmente... Você tendo opção desse nível é uma maravilha, facilita controlar, né? Aí o Alan estava bem no jogo, o Maurício também estava jogando bem, e aí ele opta por segurar um pouco o Flaco. Daqui a pouco a gente vai ter Paulo César de Oliveira. Sei que o torcedor do Fluminense, especialmente, muitas mensagens aqui na hashtag troca de passes, de torcedores questionando o pênalti marcado a favor do Palmeiras, né, achando que o pênalti não aconteceu. Daqui a pouco o Paulo César vai explicar direitinho aqui pra gente. E veja, estamos apenas na quarta rodada, mas o Palmeiras já está na liderança do campeonato de novo, hein, Belly? É um time que não sai dali, né? Mas a gente sabe, né? O Palmeiras, quando entra pra jogar, ele entra pra ser postulante a todos os títulos. Então, era de se esperar um Palmeiras na parte de cima da tabela. Acho que não tem nada muito novo. É um bom começo de ano do Palmeiras. A gente destacou a reta final ruim de 2025, né? Ou abaixo do esperado. Vamos falar o quê? Em 2025. 5, 6 jogos, assim, né? Reta final como se fosse, Pois é. A reta final ali de 2025 não foi a contento do torcedor, mas 2026 a página virou. Né? 2026 começou muito Começa bem, né? O principal é o nível competitivo do Palmeiras, que impressiona. Não perde concentração, vai perder poucas vezes durante o ano, então é um nível, não é intensidade não, é nível competitivo, interesse pelo jogo, concentração, a maneira de você competir, de fazer com que seja de urgência. Cara, é impressionante. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer... Palmeiras segue líder do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras vence o Fluminense na Arena Barueri, dentro de casa e num jogo muito bom de se ver. Isso tem que ser dito. Que jogo bom de se ver. Chances de gols para os dois lados, os dois times tentando gol, criando jogadas, né? Os dois times sem se acovardar, na verdade, e um jogo gostoso, sem ter os jogos muitas vezes chatos do Campeonato Brasileiro, do futebol brasileiro no geral, burocráticos, e um Palmeiras, meu amigo, que chega a 6 jogos sem perder. E não apenas 6 jogos sem perder, 5 vitórias e 1 empate. Nos últimos 6 jogos do Palmeiras, são 5 vitórias e 1 empate. É um número muito importante para esse Palmeiras do Abel Ferreira, que ainda tem uma outra anotação que eu fiz aqui, que é importante de trazer, que o Palmeiras está invicto agora a 21 jogos como mandante. O Palmeiras chega hoje, nesse jogo contra o Fluminense, a 21 jogos de invencibilidade dentro de casa. Ou seja, é um Palmeiras que começa muito forte a temporada. Foi uma temporada que começou com pressão. A temporada passada teve manifestação. A Leila, com a coragem de sempre, bancou o Abel Ferreira, fez contratações importantes. Na minha opinião, as melhores contratações do futebol brasileiro foram do Palmeiras,
porque para mim Marlon Freitas e John Arias são dois jogadores muito pontuais e que podem ser muito decisivos pelos valores que eles custaram. E aí é o Palmeiras que soma nesse momento. A gente tem o Palmeiras em confronto contra times da Série A. Foram 8 duelos contra times da Série A até o momento. 7 vitórias e 1 empate. Contra times da Série A, nesse ano, o Palmeiras ainda não perdeu. 8 confrontos, 8, 7 vitórias e só 1 empate. O Palmeiras segue líder do Campeonato Brasileiro. É isso aí, torcedor do Palmeiras. Vitória importante do Verdão que vence o Fluminense. Foi um jogaço, um grande jogo lá na Arena Barueri. O Palmeiras abriu 2-0, o Fluminense diminuiu, mas o Verdão conseguiu segurar a vantagem e conquista aí esses 3 pontos muito importantes. Está com 10 pontos ali na liderança do Campeonato Brasileiro. O São Paulo também tem 10 pontos, venceu o Coritiba. Mas o importante é que o Verdão se mantém na liderança, vem jogando um bom futebol. A mídia rasgando elogios aí ao Verdão, que está jogando um grande futebol. O Vitor Roque ontem foi um dos destaques ali do jogo, fez uma partidaça. O Arias entrando no segundo tempo, joga muita bola, não se esconde do jogo, né? Concordo com o que foi citado aí pelo Hugão. Ele não se esconde do jogo, quer ser o protagonista do jogo e vai para cima, joga muita bola e acredito que o mais rápido possível aí vai ser titular nesse time do Palmeiras. Foi um jogaço, Palmeiras vence com todos os méritos. Não adianta aí, né, o pessoal reclamar em relação à arbitragem, foi pênalti claro, esse chororô aí, principalmente dos flamenguistas, né, que sempre quando o Palmeiras vence vai falar em relação à arbitragem. Vai ser uma vitória aí com todos os méritos do Palmeiras. Verdão segue na liderança, agora já vira a chave e se prepara para a partida contra o São Paulo no final de semana. Campeonato Paulista, vai ser mais um grande jogo, vamos aguardar aí essa partida. Já deixa sua opinião aqui nos comentários, concorda, discorda do que o pessoal falou aí no vídeo, o que acha desse lance aí do pênalti, esse chororô, principalmente ali dos flamenguistas, né, após mais uma vitória do Palmeiras. Já deixa a sua opinião aqui nos comentários, se inscreva também, ativa o sino que tem vídeos aqui diariamente. Valeu e até a próxima, galera.